Vocês estão me ouvindo? Muito bem, graças a Deus. Ah, Seja como vai, bem-vindo. senhor Francisco? Tudo bem contigo? Tudo bem, gostei muito de conhecê-lo algumas lives atrás e saber que o senhor é um homem renovado há 6 anos, não é isso mesmo? Isto, temos sobrevivido. Adorei saber, adorei saber. Está lindo aos seus 82 anos, 82, muito lindo. Onde o senhor mora? em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Uhum, Hum. ok, que bom. Boa noite a todos, então. Boa noite. Daqui a Boa pouco nós noite. vamos iniciar. Só mais um minutinho, por favor, tá? Ok. Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Bem, gente, desculpe o atraso. Foi involuntário. Houve um pequeno contratempo técnico, mas já tudo solucionado. Então, como que a gente gosta sempre de cumprir com o horário, hoje eu falhei, mas foi por motivo técnico. Então, quero dar as boas-vindas a todas, agradecer a gentileza de ter acessado a sala e vamos fazer todo empenho para que a gente possa fazer uma boa reunião. Vamos ver se tem mais alguém para acessar. Tá. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela. Então, as nossas boas-vindas a todos. Desculpem o atraso, foi involuntário, mas acontece. Então, peço desculpas a todos. O, o treinamento de hoje não vai ser assim muito extenso, por uma série de compromissos que vamos ter mais adiante. Mas nós vamos tentar esclarecer uns pontos obscuros que muitas vezes nos atrapalham um pouco. Então, vamos fazer o seguinte: se porventura alguém pedir para entrar e eu se nós não abrirmos a possibilidade de entrar, então repita, por favor, porque está faltando o acompanhamento técnico hoje, tá? Mas, então, sem muitas delongas, nós vamos iniciar ao tema de hoje e vamos tentar definir várias patologias em que os nomes se confundem. Vamos deixar bem claro que a nossa intenção não é de reinventar a roda, e sim de analisar e lubrificá-la, de colocar um lubrificante que aguente o peso e a influência da água, cuidando dos retentores para que não se perca o lubrificante e nem que possa permitir a entrada d'água. O objetivo maior é evitar situações embaraçosas ao fazer uma apresentação e usar as palavras certas no momento certo. Então, eu agradeço a presença de vocês todos e volto a dizer, se por acaso alguém pedir para entrar e a gente não der autorização logo, insista novamente, porque nós estamos com um pequeno problema técnico. Insista, por favor. Tá? E também gostaria que vocês colocassem o nome de vocês no chat e a cidade também, que é para o nosso controle, isso é muito importante. Bom, vamos hoje iniciar, então, com umas palavras que muitas vezes se confundem. Iniciaremos por artrite, osteoporose e artrose. De forma simplificada, a artrite se trata de uma inflamação articular. Tem vários tipos de classificações. Temos a artrite reumatoide, oriunda de um quadro reumático, ou mesmo de outro tipo de a artrite causa uma inflamação e aumenta o
atrito entre ossos e outras estruturas. Uma das atritos mais comuns e que estão entre as patologias que mais afastam pessoas do trabalho é a osteoartrite. A osteoartrite, eu solicitar a gentileza, se puderem fechar o áudio, seria interessante. A osteoartrite ocasiona inflamação de tecidos articulares e, com isto, a sua degeneração. Ao degenerar, ela acaba gerando impacto entre a estrutura e, com o passar do tempo, traz complicações. A artrite pode ser originada por doenças reumáticas, desequilíbrio e desvios posturais, excesso de peso, inatividade física e envelhecimento. Artrose, o que é? E como se origina? Se a artrite e a osteoporose são mundos de inflamação, o que vai degenerando as cartilagens e demais estruturas. E a artrose vai degenerando. E a artrose é quando essa degeneração se torna mais acentuada. A artrose é uma degeneração crônica de uma cartilagem ou da estrutura óssea. Ela é, em muitos casos, o resultado de uma osteoartrite que evoluiu para uma artrose. De forma geral, podemos dizer que é quando o osso e a cartilagem ficam gastos de uma forma muito mais acentuada e focalizada, com a... Só um minutinho que deu uma falha aqui. Com os pontos de maior degeneração. A artrose pode ser originada de acordo com inúmeras situações, como hereditariedade, excesso de peso, inatividade física, desequilíbrios musculares e posturais, ou com doenças pré-existentes maltratadas. Para evitar que cometemos alguma situação constrangedora, vamos dar uma definição que jamais enfrentarão esse constrangimento. Preste bem atenção nisso que nós vamos falar agora, que isso aqui é muito importante para nós evitarmos qualquer situação desagradável. Preste bem, se puderem até notar, é interessante. Toda palavra terminada em "-ete" ou "-ite" quer dizer que é uma inflamação. Exemplo, artrite, inflamação das articulações. Toda palavra terminada em "-ose" quer dizer desgaste. Exemplo, artrose. Quer dizer desgaste da cartilagem ou do osso. Usando essa técnica, estaremos livres de vestir uma saia justa, uma situação delicada. Isso seria muito interessante, gente, de termos sempre em mãos. Vamos dar agora uma série de nomes e resumo das funções para evitar confusões. Aqui. A bursite, inflamação dos tendões. A apendicite é a inflamação do apêndice. Muitos conhecem por apendicite. É a inflamação do apêndice. Esse apêndice ele está localizado logo no início do intestino grosso. Muitos dizem que não tem importância nenhuma. Outros médicos falam que tem uma função específica, mas, infelizmente, não disseram qual a função específica. O importante é que ela está ali e, se a gente não se cuida um pouco, ela pode inflamar. Artrite é a inflamação das articulações. A artrose é o desgaste das articulações. Bronquite é a inflamação dos brônquios. A bronquite, nós temos que cuidar muito,
porque senão ela pode gerar outras complicações. Gastrite é a inflamação das paredes do estômago. Essa gastrite, que muita gente sofre, é justamente um pequeno descuido que a gente tem na alimentação. E é bom da gente tomar um pouco de cuidado nisso ali, porque muita gente comete erros e depois, quando a gente percebe, já é tarde demais. Por exemplo, um detalhe muito importante para nós evitarmos a gastrite é mastigar bastante o nosso alimento. No mínimo umas 15 a 25, até 30 vezes mastigar o alimento para deixar uma pasta bem uniforme. Porque a saliva é alcalina. E quando nós ingerimos esse alimento, que já é uma parte do bolo nutricional elaborado na boca, ele é alcalino. Quando ele chega no estômago, o estômago tem um suco gástrico que ele é ácido, para 2, 2,5. Então, as glândulas que produzem esse ácido têm que trabalhar para poder deixar esse bolo nutricional que foi produzido na boca para deixar com ácido baixo. E esse ácido também vai ajudar muito para a elaboração do suco, aliás, do bolo nutricional, que ele transforma esse alimento em uma massa, para depois, então, ir para o intestino. Mas se nós deixarmos nessa massa que nós produzimos, que não mastigamos bem, e deixamos algum alimento pontiagudo, isso pode ser que na parede do estômago tire aquela proteção, aquela mucosa protetora que tem no estômago, e ali poderá formar um ataque do suco gástrico na parede do estômago, onde que forma, então, esta gastrite. Então, cuidar bem com os alimentos. Labirintite. O labirintite também é uma inflamação interna do ouvido. Influi o equilíbrio da pessoa. Mas como é que o ouvido pode influir? Sim, influi bastante. Porque a labirintite desorienta totalmente a pessoa. A pessoa perde o equilíbrio totalmente. Então, é interessante nós cuidarmos muito com a labirintite. É muito, muito perigoso. A osteoporose deixa os ossos frágeis e porosos, sujeitos a quebras. Sinusite é a inflamação dos seios nasais. Por isso, gente, na sinusite, uma recomendação que nós damos, e isso nunca é demais de avisar, quando a mucosa do nariz ela fica um pouco saliente, então vamos soar o nariz, mas não fungar. Não fungar, que é puxar para cima. Puxando para cima, nós estamos cometendo um erro muito grave, porque quando nós respiramos, puxamos o ar para dentro, ele passa para aquela pelugem que tem na parte interna do nariz, e ali tem um muco que é um filtro. E quando nós fungamos, então nós puxamos aqueles elementos que estão lá, que é para salvar os pulmões, que eles ficam presos entram naquelas cavidades onde que é produzido a mucosa, e pode entupir. E entupindo, então, cria aquela inflamação interna. E essa inflamação é muito grave, é dolorida. Graças à nossa água, tomando essa água, vai limpar. E quem tem sinusite, que toma nossa água, se preparem com os panos, porque vem muita coisa para baixo. É bom que venha, mas deixa sair pelo nariz, não engolem. Osteoartrite é inflamação e desgaste ósseo. Tendinite, pode ser chamado também de ler, é inflamação das articulações provocada por movimentos repetitivos. Pode virar artrose, etc, etc. Logo mais nós vamos continuar nessa linha.
mas vamos ver aqui. Consequência, uma série de consequências surge. Porque surge esses inconvenientes. É bem simples explicar. Quando bebemos a água, não estamos no estado molecular, bebemos os clústeres. E esses não permitem as células a nutri-las. Logo, nossa imunidade cai. As articulações ficam sem o lubrificante natural, que é a água. A água que alimenta o líquido sinovial, e sem esse líquido, nós temos o contato de osso com osso, ele é brabo. Sem esses lubrificantes, as articulações sofrem o atrito uma com a outra. E haverá o desgaste natural, iniciando as infecções. Se não tomarmos providência, poderá complicar. Para solucionar esse inconveniente, é só tomar a água magneticamente modificada pelo siloximol, que, além de separar as moléculas da água, ele alinha e agrega o infravermelho longo à água. Penetra com facilidade nas células e também faz a ligação intercelular e alimenta o líquido sinovial. Lubrificando as articulações, notem bem, se houver tecido inflamado, o infravermelho desinflama. Desta maneira, não haverá mais o atrito e eliminará o desgaste da cartilagem. Simples. Então, vamos beber água alcalinizante. A vida é longa. E vida longa para todos. Mas o que eu queria dizer com isso ali é o seguinte: as pessoas que trabalham, principalmente, que ficam o dia todo digitando, lidando com máquina de escrever, ou mesmo no computador, o tempo todo manuseando os dedos, isso ali seria interessante, periodicamente, dar um pequeno intervalo. Os americanos aconselham muito para que a gente não faça um trabalho contínuo e dê um pequeno intervalo. Esses pequenos intervalos não é perder tempo, é ganhar qualidade. Porque se a gente inicia de manhã e vai até a noite digitando, trabalhando sem parar, chega num ponto em que o cansaço é evidente e ali diminui a produção. E se fizer um pequeno intervalo, para tomar um cafezinho, um copo d'água, etc., um pequeno intervalo, então dá uma estabilização no nosso organismo e o rendimento é bem maior. Mas o que eu queria dizer é que a pessoa que trabalha o dia todo digitando, e se não toma a nossa água, o que acontece? Aquele líquido sinovial tem nas articulações, ele é produzido, ele é alimentado pela água. Se a água que nós tomamos, essa água comum, essa água molecular, nem toda a água entra nas nossas células. E se não entra nas nossas células, também não é passado uma célula para outra, porque quem passa isso ali é a nossa água. Então, chega num ponto em que nas articulações não tem aquele lubrificante natural. E não tendo esse lubrificante natural, o que acontece então? Há um desgaste da cartilagem. E desgastando a cartilagem, automaticamente vem inflamações. Então, gente, para evitar essas inflamações, vamos tomar a água tratada magneticamente. Porque essa água tratada magneticamente, ela vem, além dela ser separada as moléculas d'água, além de ter os nossos sais minerais triturados pelo infravermelho, deixa eles microscópicos. Mas junto com essa água, também vai o infravermelho, porque o infravermelho, quando é feito a hidrólise,
ele tem 3 funções, o infravermelho, neste caso. O primeiro é para repor na água o efeito do sol, que desde o momento em que a água é preparada na ETA, na estação de tratamento de água, que é colocado nas tubulações até chegar na nossa casa, da nossa casa vai para o reservatório, do reservatório depois volta para a nossa residência, ou para o nosso apartamento. E ali não apanha mais sol. Então, nesse momento em que é feita a hidrólise, esse infravermelho, ele faz o efeito do sol na água. Mas veja bem, não é o raio ultravioleta que produz a vitamina D, e sim o infravermelho. É aqueles raios da manhã ou da noite, aqueles raios vermelhos, isso ali que é importante para a gente. Então, a primeira finalidade é repor os efeitos do sol que não teve. A segunda é ajudar para separar as moléculas que formam os clustos, os cachos, para separar e também para triturar os sais minerais. E a terceira função, que muitas às vezes, ou poucas vezes a gente fala dele, ele vai junto com a água para penetrar nas nossas células e também todo o caminho que a água fizer dentro do nosso organismo. Então, se por acaso encontrar uma célula infeccionada, ele desinflama. No caso desses dedos, ou das mãos também, que por causa do movimento todo, que dá aquelas dores nos dedos, nos pulsos, etc., é por causa de uma inflamação que tem. E tomando essa água, automaticamente ela vai até lá e desinflama. Então, isso, gente, é muito importante para nós. Beber a nossa água faz bem, e é necessário. Bem, isso aqui foi só a gente para ter uma ideia de como que a gente evita, digamos, ao entrevistar um candidato ou mesmo um cliente, deixar o cliente falar o máximo que dá, quanto mais melhor, mas sempre atento naquilo que está dizendo, guardar todas as palavras-chave que está dizendo, para que essa chave vai nos ajudar para o fechamento depois. Mas, quando ele fala, digamos, de uma inflamação ou de um desgaste, cuidado bem com o que nós vamos dizer depois. Então, não se esqueça, anote bem aquela parte de ETA e também da OSE. Isso ali é muito importante, muito importante. Ele já pode, então, dar a palavra certa para ele e dar também um depoimento certo para ele. Porque se nós vamos, digamos, se nós estamos falando de uma inflamação de uma articulação e nós vamos mostrar um depoimento de diabetes, não vai fazer aquele efeito necessário. Então, vamos dar o depoimento de acordo com as patologias. Por isso que o nosso padrão ele é eficaz nisso ali, por causa que a ficha de saúde nos dá um xerox da família toda. Então, nós vamos dar para ele de acordo com a necessidade. Não deixar mostrar uma e falar de outra doença. Falar daquilo em que realmente está afetando o nosso cliente. Bem, vocês me perdoem, eu estive fazendo a revisão oftalmológica e a retina está bastante dilatada e tem um pouco de dificuldade para ver. Mas vamos lá, vamos adiante. Bem, gente, o que eu queria mostrar para vocês seria justamente esse particular, essa necessidade da gente conhecer as palavras. Gostaria também que vocês me anotassem no chat se tiver uma palavra que nós poderíamos fazer um treinamento futuro mais detalhado, inclusive com quadros, com figuras, etc. E nós podemos fazer isso também. Mas anotem, por favor, no chat o que vocês gostariam de ver.
também o uso do padrão. Se alguma dificuldade, coloquem que nós vamos fazer, então, um treinamento específico do padrão, que é muito importante, o padrão. Muito importante. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos abrir, então, e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Podem abrir o áudio de vocês, também a imagem. Fique bem à vontade. Alô. Alguma dúvida, gente? Senhor Francisco, Sim, Guilhermina falando. fala. Eu só Guilherme. poderia explicar melhor as 3 funções do infravermelho? Gostei muito disso que o senhor falou. Pois não? Vamos lá, então. Oi, Borges, tudo bem? Quando a água ela é tratada na ETA, a ETA é a Estação de Tratamento de Água. Quando ela está pronta, então, para aquela água possa chegar até a nossa residência sem impureza, sem bactérias, eles adicionam 2 metais pesados, que é o flúor e o cloro. São os 2 danados. Mas entra nas tubulações, na ETA, até chegar na nossa casa, não apanha mais sol. E da nossa casa é colocado num reservatório superior, também não apanha sol. Ela só vai apanhar sol quando nós tiramos da nossa torneira em casa. Então, o revestimento do siloximol e do Top H+, inicialmente, ele era feito por aço inoxidável 316, que é um aço hospitalar. E estudos feitos pela Timor encontraram uma resina superior ao aço. A durabilidade dessa resina é igual ou até superior ao aço, porém, uma grande vantagem. Nessa resina tem três minérios no estado puro, que é o titânio, platina e o alumínio. Quando esses 3 metais se unem, eles emitem o infravermelho longo. Então, o revestimento do siloximol do Top H+, além de proteger os ímãs e as pedras dolomita, ele dá esse grande benefício para nós. E ele tem 3 funções básicas. Primeiro, para repor, ou fazer o efeito do sol na água, que ficou todo esse tempo sem apanhar o sol. Então, ele dá esse benefício para nós. Mas veja bem, ele repõe os efeitos do sol, não o ultravioleta, que é a ultravioleta que produz a vitamina D. Então, só para ter uma ideia, a nossa epiderme, ou um pouquinho na mão, a nossa epiderme, logo abaixo dela tem uma gordura. Essa gordura... Luiz, vem ver isso aqui, ó. Essa gordura, ela tem o colesterol bom, não o ruim, o bom. Então, quando o ultravioleta ultrapassa a epiderme e atinge aquela gordura, emite uma vitamina D3. Essa D3, ela vai pela corrente sanguínea e fica alojada no fígado. No fígado, quando o nosso corpo necessitar da vitamina D, então ele libera essa D3 que vai até os rins. Nos rins ela é processada, então, a vitamina D que nós tanto necessitamos. Mas quem produz esse efeito é o raio ultravioleta.
Só tem que ser direto do sol, não pode passar pelos vidros, porque se passa pelos vidros Presta já, atenção nisso. se passa pelos vidros já não produz mais esse efeito. Tenta aí para poder entender. Então, É para onde? como? Dá para repetir? No banho. Tá. Dona Maria, o seu áudio está aberto e nós estamos ouvindo o barulho interno da sua casa. A senhora poderia fechar o seu áudio? Muito obrigado. Quem não estiver falando, poderia fechar o áudio. Está vindo muito som, concorrendo com a fala do senhor Francisco. Então, vamos repetir. O raio tem que ir direto do sol. E também não podemos ter um protetor solar na pele, tem que ser a pele limpa, para que o raio possa entrar, ultrapassar a epiderme e atingir essa gordura onde que tem o colesterol que produz a vitamina D3. Então, este é o primeiro caso, primeiro benefício do infravermelho longo. O segundo, que também é importante, ele ajuda para separar os clústeres, ou os cachos, que são aqueles aglomerados de moléculas d'água, não? Em que dificulta para entrar nas nossas células. Então, com a indução magnética e mais o infravermelho, então ele solta essas moléculas que estavam presas para Boa isolar. noite. O mano lá no pronto atendimento, tá ali ruim da perna. É? Fala ele lá. Não, Seu pelo menos levando, né? Dorisvaldo, o seu som está aberto, Por seu favor. Dorisvaldo. Por favor. Feche, por favor. Então, esse é um benefício que ajuda para separar os clústeres. Mas o outro grande benefício que ele faz é que ele deixa os sais minerais microscópicos, fininhos. Então, com a molécula d'água isolada e mais os sais minerais microscópicos, entra em qualquer abertura das nossas células. E a terceira função dele, que muitas vezes a gente não fala por falta de tempo, que isso ali nós usamos muitos treinamentos justamente para explicar, é que tem um benefício muito grande, a terceira função do infravermelho, que ele vai junto com a água. Então, quando ele entra numa célula, se essa célula está inflamada, ele desinflama. E automaticamente a dor diminui ou desaparece. Esse é efeito do infravermelho. E como que as células, elas se comunicam uma com a outra? Então, esse contato intercelular é feito pela água. É feito pela água. E essa água, tendo o infravermelho junto, também ajuda para desinflamar as células. Gente, eu estou... Vamos ver aqui, tem mais aqui? Não, tá. Desculpe que a gente não abre lá, porque eu estou sozinho. Uma pena que me faltou os auxiliares hoje. Mas vamos lá. Deu para entender mais ou menos o que nós falamos do infravermelho? Seu Francisco, espetacular, muito obrigada. Mais alguém, gente? Sim, ficou bem claro. Sim. Alô? Obrigada, viu? Esclarecimento. Bom. Tem mais alguma dúvida, gente? Bem. Então, se tiverem alguma dúvida ou que gostariam de um esclarecimento melhor, coloque no chat, por favor, que na próxima vez nós iremos fazer, então, detalhadamente. Mas o que queria falar para vocês é justamente isso ali, dar a chave para entender o que é uma inflamação e o que é o desgaste ósseo. E a cartilagem. A cartilagem, gente, é uma substância elástica, mas ela não é alimentada por corrente sanguínea. Tem muito pouco elemento que pode entrar na cartilagem.
Por isso que nós temos que cuidar muito com a cartilagem. E se a gente tomar essa nossa água modificada magneticamente pelo silucimol e topo H+, que ele auxilia para repor os sais minerais necessários, eles ajudam bastante para proteger a nossa cartilagem, por causa do infravermelho. Isso vai ajudar bastante. Então, gente, recomende para as pessoas tomar essa água. E um detalhe muito importante. Isso ali é bom de vocês avisarem aqueles que dizem, mas eu não tomo água. Então, nós sabemos que o nosso corpo necessita de água. E se nós não bebemos a água, ele vai tirar, então, a água que vem dos alimentos. E é justamente a parte onde que o nosso organismo aproveita a água para nutrir as células é no intestino grosso. Lá onde que está depositado os nutrientes em que não foram absorvidos pelo nosso organismo, então é colocado, deixado lá no intestino grosso para depois ser expedido no momento exato. E é justamente nesta parte do intestino que é extraído a água para alimentar as nossas células. Então, vamos dizer isso para os nossos clientes. Vamos dizer, gente, vamos perguntar, vocês costumam tomar água suja? É evidente que eles vão dizer que não, mas vocês estão tomando. Então, vamos tomar uma água limpa, vamos deixar as nossas células bem nutridas. E outro detalhe importante, gente, a nossa água. Veja, nós falamos em que tem um teste científico de que aumenta 10% do teor de oxigênio no sangue. Vocês sabem como que isto aumenta, esse oxigênio aumenta no sangue? É bem simples. O H2O. O que é o H2O? São duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, nós temos ali, em percentual, nós temos 66% de hidrogênio e 33% de oxigênio na água molecular. Mas quando nós passamos essa água pelo fluxo magnético, que é feito a hidrólise, então, os íons de hidroxila, que é OH-, então tem uma parte de oxigênio e uma parte de hidrogênio. Neste caso, a água, ela passa a ter 50% de hidrogênio e 50% de oxigênio. Vocês viram a diferença? Como que o nosso sangue tem 94, 95% de água? Então, é evidente que nós tomando uma água magneticamente tratada, estamos automaticamente botando mais oxigênio no sangue. E isto quer dizer o quê? Em resumo, aumenta a nossa imunidade. E aumentando a nossa imunidade, nós temos uma resistência maior para enfrentar as enfermidades. E aí, ainda, como que na hidrólise é feito a separação do H2O em duas moléculas, os íons de hidroxila, ele vai em busca dos nossos sais minerais e produzem os hidróxidos alcalinos. Por que hidróxidos alcalinos? Porque todos os nossos sais minerais, eles são valentes, são positivos. Mas tem dois que são bivalentes, são positivos. Eles são alcalinos, que é o cálcio e o magnésio. Então, formando esse hidróxido alcalino, automaticamente o nosso sangue sobe acima de 7. Veja quantos benefícios nós podemos dar. Falem isso para o cliente. Ele vai entender isso ali. Mas principalmente essa do sangue, que o sangue tem 94% de água.
E se a gente não dá uma água boa, nós vamos dar uma água suja para o sangue. Não sei se foi claro o suficiente. Se tiver uma dúvida, por favor, voltem. Borges, tudo bem? Ótimo. Bom, gente, então, o tempo está passando. Nós temos um compromisso logo mais com a live do Sidney. Não deixem de assistir a live do Sidney, é muito importante. E também a da manhã, a live da manhã também vai ser importantíssima. Aproveitem isso ali, gente, é muito interessante. Então, nós vamos encerrar a nossa agora, para vocês terem tempo suficiente para se preparar para entrar essa do Sidney. E não esqueçam de amanhã também participar da live. É muito importante, é onde que nós aprendemos. Uma coisa eu posso dizer para vocês. O fato de assistir 1, 2, 3 lives, isso não é abuso, pelo contrário, é aprender. Porque quando nós lemos um livro, aprendemos bastante coisa. Mas nós, depois dos dias, voltamos a ler, dizemos, mas espere, mas como assim? Mas eu não vi isso antes. Aprendemos mais umas coisas. Quantas vezes que nós vamos ler o livro, mais coisas nós vamos encontrar que não vimos nas outras vezes. A mesma coisa das nossas lives. Assistam, vale a pena. A gente sempre aprende. Isso é muito interessante. Então, gente, peço desculpa pelas falhas cometidas hoje, foram involuntárias, mas vamos lá. E na próxima vez, na próxima segunda-feira, nós vamos estar então com toda a equipe montada e vai ser diferente, com uma atenção maior. Volto ainda a pedir, se alguém tiver alguma dúvida que estiver no alcance da gente, nós respondemos agora, senão nós vamos encontrar uma resposta e na primeira oportunidade nós já daremos. Alguma dúvida? Podem abrir o chat. Aliás, o áudio, podem falar. E escrevo também no chat. Bem, então, agradecemos a presença de todos, a compreensão, a paciência, e vamos lá, gente, vamos em frente. Vamos beber bastante água tratada magneticamente e vamos divulgar. Vamos atender o desejo do nosso presidente. O desejo dele é levar ao menos um silocimol para cada família. Vamos fazer isso, que é o melhor benefício que nós podemos fazer. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos.